santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 6. A honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, seja dado louvor, honra e glórias ao Teu nome, Pai. Que o Senhor venha continuar a trabalhar, meu Pai, em nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor venha continuar a trabalhar, meu Pai, em nosso meio, Pai. Que a obra do Senhor venha a ser feita. Que a obra do Senhor venha a ser feita sobre nós, Pai. Que o Senhor venha levantar o Teu povo, meu Deus. Que o Senhor venha levantar a Tua igreja. Que o Senhor venha avivar a Sua obra. Alá, tomando, alá, blastu. Aleluia. Que toda honra e toda glória venha a ser dada somente a Ti, Pai. Que o Seu nome venha a ser glorificado. Que o Seu nome venha a ser louvado, Pai. Que toda sorte de bênção venha a ser derramada em nosso meio. Repreenda toda a fúria do adversário, Pai. Xarasto, manda, alablastu. Que toda a fúria do inimigo venha a ser repreendida em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha entrar sobre cada lar, sobre cada família. Aleluias. Que todos nós nessa noite venhamos ser cheios da Tua presença. Venhamos ser cheios da Tua glória, Pai. Que a Tua unção venha se manifestar em nosso meio. Que a Tua graça venha se manifestar em nosso meio, Pai. Manifesta o Seu poder, meu Pai, sobre cada vida aqui, meu Pai, nessa noite, Deus. Que toda honra e glória venha ser dada ao Seu nome, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha entrar sobre os nossos lares. Que o Teu Espírito Santo venha entrar sobre as nossas famílias, meu Pai. Que a graça do Senhor venha se manifestar. Alastomanda, alablastube. Quebra todas as barreiras. Quebra todas as muralhas, meu Deus, que impede a nossa adoração de chegar até Ti. Tudo aquilo que impede o Teu povo de ser cheio de Ti, meu Pai, que venha ser arrancado de nosso meio, meu Deus. Que o Seu nome venha ser louvado. Que o Seu nome venha ser glorificado, Pai. Que toda honra, toda glória venha ser dada a Ti, meu Deus. Manifesta o Seu poder em nosso meio, Pai. Manifesta a Tua unção, Senhor. Manifesta a Tua graça. Mantos, tebe, alablastúbio. Pois estamos aqui unicamente para Te adorar. Estamos aqui unicamente para Te servir, Pai. É que eu Te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória venha ser dada a Ele. Aleluias. Pois o Senhor se faz presente em nosso meio, amados. Que nós viemos louvar o nome do Senhor com excelência nessa noite. Aleluias. Que a glória do Senhor venha se manifestar em nosso meio. Aleluias. Que a unção do Senhor venha se manifestar em nosso meio. Aleluias. Glória a Deus. Pois eu creio que o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Amém? Pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Aleluias. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Aleluias. O Senhor se faz presente aqui nessa noite, amém? Deus maravilhoso. Santo, santo, santo és o Teu nome, meu Pai. Aleluias. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, amém? Então vamos lá. Está escrito assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Aleluias. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Mas um dos serafins voou a mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, meu amor. Todos nós conhecemos a história do profeta Isaías. Todos nós já ouvimos falar do profeta Isaías. Mas no primeiro versículo de Isaías está escrito que, aleluias, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos ver Isaías profetizando e relatando as suas visões. Aleluias. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ver Deus trazendo uma visão ao profeta Isaías acerca do povo de Israel que estava em pecado, acerca de uma nação que estava caída em pecado, acerca de uma nação que já não adorava mais a Deus. Nós vamos ver Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, profetizando contra o pecado. Aleluias. Nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías fazendo, aleluias, e relatando aquilo que Deus mostrava para ele em visão, porque ele era um homem que tinha muitas visões com Deus. E Deus queria usar Isaías. Ele usava Isaías para profetizar contra o pecado. Mas no capítulo 6 é que ele tem o seu verdadeiro encontro com Deus. No capítulo 6 é que nós vamos ver Isaías tendo o seu encontro com Deus. Aleluias. No capítulo 6 o Senhor nos revela, aleluia, e nos mostra que por mais que ele era profeta, que ele era um homem usado, por mais que ele profetizava, por mais que ele pregava contra o pecado, tinha um pecado na vida de Isaías. Ele também era um homem pecaminoso. Ele também era um homem de impuros lábios. Mesmo fazendo a obra, mesmo, aleluia, fazendo aquilo que Deus mandava, ele ainda era um homem pecaminoso. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer para você que por mais que nós fazemos a obra, aleluia, por mais que nós pregamos, que nós louvamos, que nós adoramos, aleluia, nós também somos homens que praticamos e fazemos pecados. Mas o Senhor, ele está aqui para nos purificar. O Senhor está aqui nessa noite para poder nos lavar com o teu sangue, porque nós fugimos da aparência do mal. O pecado a todo momento ele quer entrar na nossa vida, ele quer entrar na nossa casa, ele quer entrar na nossa família. O pecado a todo instante ele quer nos contaminar. Aleluia. Não é porque nós fazemos a obra que nós temos que nos achar melhores do que aqueles que não fazem. Não é porque que nós pregamos, que nós louvamos, que nós devemos achar-nos direito de apontar e de acusar o pecado do irmão da direita ou do irmão da esquerda. Aleluia. Não é porque que nós estamos na linha de frente da igreja, talvez, que nós somos melhores aqueles que não estão fazendo. Do contrário, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais Deus te usar, mais Ele vai requerer de você. Aleluia. Porque para Deus não existe pecadinho e não existe pecadão. Pecado é pecado, erro é erro, falha é falha. E todos nós somos pecadores diante de Deus. Aleluia. O pecado entrou na humanidade no jardim, no Éden. Quando Eva e Adão ali caem na tentação da serpente. Aleluia. O pecado entra na humanidade a partir daquele momento. Logo após nós vamos ver o primeiro assassinato, o primeiro homicídio de Caim contra o seu próprio irmão Abel. Dali começa a surgir e começa a crescer a primeira cidade. Aleluia. E ali o pecado ele vai se desenvolver na humanidade. A terra hoje geme e chora por causa do pecado. Aleluia. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje
é fruto do que já foi plantado lá atrás. Aleluia. Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, ele profetiza contra o pecado. Mas quando o Senhor arrebata ele espírito e leva ele no céu, Charasto manda lá blastube. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver Isaías dizendo várias vezes: ai dos moradores da terra, ai daqueles que estão em pecado. Você vai ver vários ais de Isaías profetizando contra o pecado, mas agora o ai dele é diferente. Agora nós vamos ver no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías dizer da seguinte forma: ai de mim, aleluias, ai de mim. O ai dele não é do seu irmão da direita. O ai agora muda, aleluias. Aquele que profetizava contra o pecado, aquele que Deus usava contra o pecado, quando ele se depara com a glória de Deus, ele percebe e consegue enxergar que ele não é nada, que sem Deus ele não é nada, que sem Jesus ele não é nada. Quando ele se depara com a glória de Deus, quando ele vê os anjos do Senhor, quando vê a glória de Deus, todos os anjos dizendo: santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Quando ele vê e depara com o que é santidade verdadeira, ele vem dizendo para Deus: ai de mim, que vou perecendo. Aleluias. Rastomanda labandai. Churianda lablastube, canda labandai. Sabe por que muitos estão travados, estão parados no mundo espiritual? Sabe por que muitos obreiros não conseguem crescer na presença de Deus? Sabe por que muitos ministros, aleluia, não conseguem crescer na obra de Deus? Sabe por que tem muita gente parada? É porque ainda não conseguiu reconhecer os teus erros. Ainda não conseguiu reconhecer os teus pecados, as tuas falhas, como Isaías reconheceu. O ministério de Isaías começa quando ele reconhece que ele é um homem pecaminoso. Quando ele reconhece que ele é um homem de impuros lábios. Charasto, manda, labandai. Então eu quero dizer para você nessa noite, irmão, para você, Deus está falando contigo e comigo nessa noite. Aleluias. Não precisamos dessa santidade excessiva. Porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu isso, eu aquilo, eu nada. Nós não somos nada, irmão. Aleluias. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, ai de nós. Ai de mim se a misericórdia de Deus não se renovasse na minha vida nessa manhã. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Aleluias. Todos nós pecamos contra Deus. A diferença é que nós temos que fazer como Isaías fez. Quando o Senhor leva ele lá no céu. Aleluias. Ele reconhece o teu erro. E o Senhor só perdoa os pecados daqueles que confessam o Senhor. Quando nós confessamos os nossos erros ao Senhor e clamamos pela misericórdia dele, ele vem e nos lava com o teu sangue. Alastomanda, alabandai. Enquanto nós não reconhecemos os nossos erros, nós não crescemos na presença de Deus. O ministério dele só engrenou, só foi para frente. Aleluias. Quando ele reconheceu que ele também era um homem de impuros lábios. Porque ele vem dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como que ele ia profetizar? Como que ele ia continuar fazendo a obra de Deus no meio daquele povo impuro, se ele também estava impuro? Como que ele iria pregar contra o pecado, se ele também estava em pecado? Aleluias. Como que ele iria querer exortar alguém, se ele precisava de uma exortação? Charasto, manda, alabandai. Como que ele iria poder falar de Jesus? Como que ele iria ministrar a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, se ele estava em pecado? Charasto, manda, alabandai. Churianda, alablastuba. Deus levou ele no céu para preparar ele para um grande chamado. E eu quero profetizar na minha e na sua vida nessa noite, que se for necessário, hoje ainda Deus te leva até o céu, aleluias, para você começar o teu chamado. Se for necessário, hoje Deus te leva, aleluias, numa experiência espiritual tal com a qual você ainda não teve com Deus, para que você reconheça que eu e você necessitamos da misericórdia de Deus. O Senhor arrebatou ele em espírito.
levou ele até o céu. E ele que se achava um homem santo, reto, aleluias, quando ele vê aquela santidade toda, aleluias, porque quando ele estava ali, aquele ser que ele vê ali, ele estava vendo era Jesus, aleluias. Ele estava diante de Jesus, o Senhor dos exércitos, aleluias. Ele estava diante do rei e ele dizia: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios, porque os meus olhos viram a glória do rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram a glória do rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Arasto, manda, lablastuba. Ele estava dizendo: eu não mereço tamanha visão, eu não mereço estar aqui, aleluias, eu não posso estar aqui, mas eu estou aqui. Ai de mim, porque agora eu estou no céu, eu estou vendo aquilo que muitos não viram, eu estou crescendo de uma forma que muitos não cresceram. Rastomanda, alabandai. Sabe por que muitos estão travados? Pessoas que tiveram experiência com Deus, mas as experiências que eles tiveram com Deus não foram suficientes para eles reconhecerem, aleluias, que quem faz é Ele, que quem cura é Ele, aleluias, que quem sara a terra é Ele, que quem repreende, aleluias, a enfermidade é Ele, aleluias. Nós temos que reconhecer que não é pela nossa força, mas é pela força dEle, porque é Ele que faz. Alabandai, astu, becanda, alabandai. Isaías, até o capítulo 5, ele achava que ele era o profeta, o homem de Deus. Até o capítulo 5, ele achava que ele era o cara, aleluias. Mas quando o Senhor mostra para ele o tamanho da sua grandeza, meu irmão, quando o Senhor revela para ele o tamanho do seu poder, Rasto, manda, alabandai. Quando o Senhor revela a ele e mostra o tamanho da sua autoridade, calablastu, becanda, alabandai, ele começa a dizer: ai de mim, quem sou eu? Quem sou eu? Um pobre, miserável pecador. Quem somos nós, se não é a misericórdia de Deus para conosco, para a nossa família? Aleluias. Quem somos nós se o Senhor não enviaste os teus anjos a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos? O que seríamos de nós se o Senhor nos guardasse todos os dias? Porque a todo momento Satanás está rugindo como um leão. Aleluias. No versículo 6, depois que ele declara para Deus, depois que ele mostra que ele assume os teus erros, ele assume que ele é um pecador, que não merecia estar ali, aleluias. No versículo 6, o serafim, um dos serafins voa até a ele com uma brasa de fogo. Rasto, manda, alabandai. Porque o perdão do pecado, aleluias, ele só vem através do verdadeiro arrependimento. Aleluias. A graça de Deus só alcança, aleluias, quando há o verdadeiro arrependimento. Quando eu e você nos arrependemos de verdade. Aleluias. Não aquele remorso, mas aquele arrependimento que gera frutos. Aleluias. O arrependimento que João Batista pregava, que arrependei-vos e produz frutos dignos de arrependimento. E quais são os frutos dignos de arrependimento? É esse daqui, a salvação. Aleluias. Isaías agora, o anjo passa uma brasa de fogo sobre a boca dele. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o Senhor. O serafim do Senhor, ele voa até ele com uma brasa viva de fogo que passa sobre a sua boca. Aleluias. Aleluias. E no capítulo, versículo 7, está escrito que, aleluias, isto toca a sua boca, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluias. Olha para você ver. Depois que ele reconhece os teus erros, depois que ele reconhece que ele é um homem falho, aleluias,
depois que ele reconhece que ele é um homem falho, que ele é um homem pecador, que ele necessita da misericórdia de Deus, que ele não merecia estar no céu, depois que ele se arrepende dos seus pecados no céu, ele teve que ir para o céu para entender que, apesar dele ser um profeta de Deus, quem faz a obra é Deus. Ele teve que chegar até no céu, o Senhor teve que trazer ele até o céu. Por aquele dedão que apontava e falava: arrependei-vos, ai de ti, ai daquilo, ai, ai, ai. Aquele dedão que apontava, agora o próprio dedo dele se volta para ele mesmo. Aleluias. Porque a palavra do Senhor nos diz: como pode, aleluias, eu ou você querer tirar o cisco do olho do nosso irmão, se ainda tem uma trave no nosso olho? Nós não podemos ser hipócritas. Aleluias. Só pode pregar contra pecado aquele que leva uma vida em santidade. Só pode fazer a obra de Deus aquele que tem uma vida em santidade com o Senhor. Só pode fazer a obra do Senhor, profetizar, louvar, adorar. Só pode fazer as coisas do Senhor aqueles que levam uma vida em santidade. Porque como que nós vamos sair para fazer a obra do Senhor? Como ele disse, se ainda nós somos homens e mulheres de Deus, de lábios impuros, de impuros lábios, aleluia, a trave dos seus próprios olhos. O Senhor levou ele lá no céu para ele retirar a trave dos olhos dele. E depois o Senhor passa uma brasa de fogo na boca dele. E ele tem os teus pecados, aleluia, perdoados, aleluia, e a sua iniquidade foi retirada, aleluia. Teve a sua iniquidade tirada dele e os teus pecados perdoados. Aleluia. E logo mais à frente agora vem o chamado. Porque é assim que acontece na nossa vida. Primeiramente, aleluia, nós nos rendemos à graça de Deus. Nós clamamos primeiramente o perdão dos nossos pecados. Aleluia. O Senhor vem, nos perdoa, sara a nossa terra, sara a nossa casa, sara a nossa família. Aleluia. E depois ele vem e nos chama para fazer a sua obra, como chamou Isaías. Aleluias. E ele chama Isaías. O Senhor chama e pergunta: quem há de ir por nós? Aleluias. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendes, e vedes em verdades, mas não percebeis. Aleluias. Aí o ministério dele começa, irmão. Depois de ele alcançar a graça, a misericórdia de Deus, depois de Deus perdoar os teus pecados, depois de Deus sarar, aleluias, a sua vida, de ser purificado, o Senhor chama ele, capacita ele para começar a ministrar a sua obra. Porque não importa como nós começamos, aleluias, mas o que importa é que no decorrer da nossa caminhada, uma hora eu e você nós temos que entender que é Ele que faz a obra. Porque tem a diferença do homem que é usado por Deus para o homem de Deus. Para ser usado por Deus, o Senhor ele pode usar qualquer um. Aleluia. Cristão ou não cristão, crente ou não crente, Deus pode usar qualquer um. Qualquer um pode ser usado por Deus. Mas para ser um homem de Deus, tem que passar por este processo. Aleluia. Aquele que não passou por este processo de purificação, de santificação, ele não é homem de Deus. Ele é homem que foi usado por Deus. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, aceita a renúncia. Aleluia. Homem e mulher de Deus aceita renunciar. Porque o reino de Deus é assim. Nós perdemos para ganhar. Porque aquele que perder a vida por amor de mim, o achará. Aleluias. Mas aquele que achar, a perderá. Aleluias. O reino de Deus é assim. Aquele que perde, ganha. E aquele que já ganhou, uma hora ele vai ter que perder. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Aleluias. Nós que somos profetas. Porque esse é o verdadeiro profeta de Deus. Que aceita o teu chamado. Que aceita ser purificado pelo Senhor, ser santificado.
buscar a santificação, porque sem santificação não veremos a glória de Deus. Aleluia. Olha a experiência espiritual que Isaías teve com Deus. Depois dessa experiência, depois que ele se dispõe, que ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, porque agora ele se sente, aleluias, um homem de Deus de verdade, um profeta de Deus. Não que ele não era, mas ele era um profeta que necessitava de reconhecer que quem fazia era Deus. Aleluias. Deus usou ele para acusar Israel, para revelar os pecados de Israel. Mas o Senhor também não poupou a ele. Porque por mais que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que pregamos, que fazemos a obra de Deus, nós não seremos poupados. Nós não seremos poupados da repreensão. Se Deus tiver que repreender você, Ele vai te repreender. Se Deus tiver que me repreender, Ele vai me repreender. Se o Senhor tiver que me exortar, Ele vai me exortar. Ele vai me corrigir. E eu quero que Ele me exorte, eu quero que Ele me corrija. Aleluias. Porque nós não podemos ser hipócritas, de querer apontar o pecado do irmão, de querer acusar o outro, esquecendo dos nossos erros, das nossas falhas. Aleluias. Porque com a mesma medida que julgas, com essa mesma medida sereis julgados. Foi isso que aconteceu com Isaías. Com a medida que ele era usado para apontar o povo, para Deus falar com o povo acerca do pecado e do juízo de Deus que estava por vir. Aleluia. O Senhor estava mandando ele ministrar contra o povo que estava na idolatria, um povo que estava como Sodoma e Gomorra. No capítulo de número 1 você vai ver o Senhor chamando eles ao príncipe de Sodoma, ao príncipe de Gomorra. Você vai ver o Senhor assemelhar aquele povo daquele tempo como Sodoma e Gomorra. E todos nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Uma cidade que foi destruída por causa do pecado. Aleluia. E ele foi usado para pregar contra aquele povo, para profetizar contra aquele povo. Aleluia. Mas só que chegou a hora dele olhar para si mesmo. Chega um momento na vida do profeta que ele tem que examinar a sua vida. Porque nós não podemos ser hipócritas de subir em cima de um altar, querer, como se diz aí, descer o cajado na igreja e esquecer da nossa vida. Como está a nossa vida? Como que nós somos da porta da igreja para fora? Aleluias. Quem nós temos sido dentro de casa, no meio da nossa família? Porque é ali que nós mostramos que nós somos de verdade. Aleluias. Sabe qual era o maior desespero de Isaías? Porque ele perdeu um amigo íntimo, um rei, que talvez o protegia, que o resguardava enquanto ele profetizava contra o pecado. Mas agora não tem mais Uzias. Aleluia. Agora é só ele, Deus e ele. E é aí que Deus leva ele lá no céu. É como se Deus tivesse colocado um espelho na frente de Isaías. Aleluias. Era como se Deus tivesse colocado um espelho na frente dele, para que ele visse a sua vida, analisasse a sua vida. É o que nós fazemos todo domingo de ceia. Aleluias. Examina o homem a si mesmo, para que não venha beber e nem comer para a sua própria condenação. O Senhor nos ordena nos examinar, para ver se nós estamos prontos para participar da ceia do Senhor. Aleluias. Isso aí nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias que você for orar, falar com Deus, faça uma análise da sua vida. Como que está a sua caminhada. Aleluias. O que você tem feito que não tem agradado a Deus. Porque Deus levou Isaías lá no céu. Aleluia. E colocou um espelho na frente dele. Falou: agora você vai profetizar contra a sua vida, meu querido. Ai de mim. Foi isso que ele disse para Deus. Mas Deus perdoou os seus pecados. Amém? Quero agradecer aos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E que o nome do Senhor venha a ser louvado cada dia mais e mais. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, seja louvado, seja exaltado o teu santo nome, Pai. Que toda honra, toda glória venha ser dada a Ti, meu Deus. Que esta palavra, meu Deus querido, venha fixar nas tábuas do nosso coração, Pai. E que nós venhamos colocar em prática, meu Deus.
Que o Senhor venha nos lavar com teu sangue, nos purificar de todo o pecado, meu Pai. Neste momento, meu Pai, que nós estamos vivendo esta crise mundial, meu Pai, devido a essa pandemia, que isto venha trazer com que o povo venha se voltar ao seu altar em arrependimento, Pai, clamando a tua misericórdia. Que nós venhamos ser humildes para reconhecer os nossos erros, humilde para reconhecer, aleluia, os nossos pecados, e que nós venhamos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Salva a nossa casa, salva a nossa família, liberta, meu Pai, de todo mal, aleluia, de toda iniquidade, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que a unção do Senhor venha a ser derramada, que a glória do Senhor venha a ser derramada, Pai. E que a graça e que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa noite. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém, amém? Os irmãos, ficam na paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor esteja com todos nós em nome de Jesus, amém? Aleluia.